a Deus por essa oportunidade que o Senhor me concede de retornar a esta casa aqui depois de alguns anos, né? Eu acredito que mais de 10 anos já. Um privilégio para mim poder retornar. Agradecer o anjo desta igreja, o pastor Elcio, né, pelo convite, pela confiabilidade. Obrigado. Sua digníssima esposa, irmã Miriam, né, pela receptividade, né, como que nos recebeu. É uma oportunidade para mim ímpar, né, retornar a essa igreja, a igreja aqui de Bastos, rever alguns irmãos e poder ter a oportunidade de compartilhar convosco a palavra de Deus. Glória a Deus. Sem delongas, agradecer também aos irmãos que estão nos acompanhando, que Deus possa sempre abençoá-los, né, pela disponibilidade de nos acompanhar. Livro do Gênesis, capítulo 14. Deus colocou uma palavra simples e objetiva no meu coração. Eu até pensei, depois que o pastor Elcio nos convidou, até pensei de falar alguma coisa sobre a família, haja vista ser um pouco com a participação da família, mas Deus colocou essa palavra no meu coração, não sinto outra inspiração nessa noite, a não ser ler esse texto. Nós vamos ler o capítulo 14, vamos ler apenas o versículo 13, e depois estaremos lendo também alguns versículos do capítulo 15, faz parte da mesma perícope aqui das Escrituras. Vou pegar o óculos aqui, porque após Covid, uma das coisas que eu fiquei bem prejudicado foi a visão, né? Gênesis capítulo 14, versículo 13. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Tradução um pouquinho diferente. E veio um que havia escapado e contou a Abrão, o hebreu, pois ele habitava na planície de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner, e estes eram confederados de Abrão. Capítulo 15, a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e a tua recompensa será infinitamente grande. E Abraão disse: Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos, e o mordomo Damasceno, Eliezer, da minha casa? E Abraão disse: Eis que não me deste semente, e eis que um nascido na minha casa é meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Este não será teu herdeiro, mas o que sairá das tuas próprias entranhas será teu herdeiro. E ele o trouxe para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se tu fores capaz de contá-las. E ele disse: Assim será a tua semente. E ele creu no Senhor, e ele atribuiu isso por justiça. E ele disse-lhe: Eu sou o Senhor que te trouxe de Ur dos Caldeus para te dar esta terra para herdá-la. E ele disse: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E ele disse: Toma para mim uma novilha de 3 anos de idade, uma cabra de 3 anos de idade, e um carneiro de 3 anos de idade, e uma rolinha e um pombinho. E tomou para ele todos estes, e os dividiu ao meio, e colocou cada parte na frente da outra. Mas as aves ele não dividiu. E quando as aves desciam sobre as carcaças, Abraão as enxotava. E quando o sol estava se pondo, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que um horror de grande escuridão caiu sobre ele. E ele disse a Abrão: Saibas com certeza que a tua semente será estrangeira na terra que não é sua, e os servirão, e eles os afligirão por 400 anos. E também essa nação a quem eles servirão eu julgarei. Depois eles sairão com grandes posses.
e tu irás para os teus pais em paz, tu serás sepultado em boa velhice. Mas na quarta geração eles virão para cá novamente, pois a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. E aconteceu que quando o sol se pôs e ficou escuro, eis que um forno de fumaça e uma lâmpada acesa passaram no meio entre aqueles pedaços. No mesmo dia, o Senhor fez um pacto com Abraão, dizendo: a tua semente eu dei esta terra, do rio Egito até o grande rio Eufrates. Podemos dizer amém? Amém. Deixe tomar o assento. Obrigado. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, toda a reverência seja dada ao nome daquele que é, que era e que há de vir. A palavra de Deus, irmãos, é a razão da igreja ainda estar de pé nesses dias tão difíceis que nós estamos vivenciando, como já foi aqui explanado pelo pastor Elson. Dias de perplexidade, de angústia, de incertezas, mas quando nós lemos a palavra de Deus, ou quando nós estudamos a palavra, ou quando nós ouvimos a exposição da palavra, a nossa esperança ela é renovada, porque a palavra traz esperança. Sem a palavra não há esperança. Sem a palavra não há renovo. Sem a palavra não há revelação de Deus para o coração da igreja. Sem a palavra não há direção certa. Sem a palavra não existe alegria. Sem a palavra não há a paz que excede todo entendimento. Sem a palavra nós ficamos inseguros. Sem a palavra nós não sabemos como vamos agir. Sem a palavra não há cura de enfermidades. Sem a palavra não há batismo no Espírito Santo. Sem a palavra não há avivamento. Mas quando nós temos a palavra, existe cura, existe avivamento. Quando nós temos a palavra, existe batismo no Espírito Santo. Quando temos a palavra, temos a direção certa. Quando temos a palavra, nós temos segurança. Quando temos a palavra, temos paz que excede todo entendimento. A palavra é imprescindível. E a Bíblia Sagrada, irmãos, é o único livro que contém os 4 pilares da sabedoria. Nós podemos procurar em qualquer outro livro, mas nós não vamos encontrar. Os 4 pilares da sabedoria só a Bíblia tem: sabedoria teológica, a sabedoria filosófica, a sabedoria científica e a sabedoria empírica. Só a palavra de Deus. É por isso que nós temos tanta necessidade em ouvir a palavra de Deus e, sobretudo, em praticá-la. Então, esta noite, irmãos, estamos aqui diante de uma palavra que Deus colocou ao meu coração para que eu pudesse compartilhar convosco. E a palavra que está no meu coração nesta noite, ela não é para o povo do Antigo Testamento, ela é extensiva para nós. A palavra também não é apenas para a igreja do primeiro século, nem tampouco para a igreja que viveu os reformadores, os pais da igreja e depois os reformadores. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite é para esta igreja, neste endereço. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O primeiro versículo que nós lemos, se você puder, por gentileza, manter sua Bíblia aberta, nós percebemos aqui algo muito interessante, que eu li e reli algumas vezes. Veio um que havia escapado e contou a Abrão, o hebreu. Escapado do quê? Escapado de uma batalha. O capítulo 13, a partir do capítulo 11, Abrão é chamado por Deus. Muitos até pregam que ele foi chamado no capítulo 12, mas ele é chamado ainda no capítulo 11. Depois eles saem de Ur e eles param na cidade de Harã, e eles ficam por um tempo ali. E ali o pai de Abrão, ele começa a fazer alguns negócios, e ele viu que aquele lugar era bom para sobreviver financeiramente. Quando a gente lê o capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, a gente vai percebendo no discurso que Estevão faz, que ele foi chamado ainda antes de ele chegar em Harã, no capítulo 11 do livro do Gênesis. E depois nós vamos ver aqui Abrão
vai ainda, quando ele se separa da sua parentela, como Deus havia lhe ordenado, ele fica ainda com o seu sobrinho Ló, que posteriormente se separa dele, e depois Abrão recebe essa notícia de um que havia escapado, que Ló havia sido levado cativo. A Bíblia diz então que Abrão mobiliza 318 homens da sua casa, que eram treinados na sua casa, para que eles possam ir e libertar a Ló. E os irmãos percebam a palavra que nós lemos aqui: veio um dos que havia escapado e contou a Abrão o hebreu. Essa palavra me chamou muita atenção, porque se eu perguntasse nessa noite para os irmãos, e se perguntasse também para alguns que são entendidos da Bíblia, e os estudiosos da Bíblia, por que esse nome hebreu é dito aqui? Eles responderiam: porque esse nome é oriundo de Éber, que é um dos descendentes de Noé. E é claro que eles estariam respondendo certamente. Todavia, irmãos, quando nós vamos estudar com um pouco mais de profundidade essa palavra hebreu, nós vamos descobrir que essa palavra não apenas está se referindo a um descendente de Éber, porque os árabes, o povo árabe, também são descendentes de Éber. Mas vocês por acaso já ouviram os árabes serem chamados de hebreus? Nós nunca ouvimos. Quando nós lemos a carta que já foi mencionada aqui nesta noite, no Novo Testamento, que é uma carta anônima, a carta aos hebreus, percebam que esta carta não está sendo direcionada aos judeus, mas aos hebreus, porque nós descobrimos na Bíblia Sagrada que essa palavra hebreus não se está se dando uma conotação de uma raça, de um povo. A palavra judeu sim, a palavra israelita também, mas a palavra hebreu, ela é muito mais abrangente. A palavra hebreu, na sua etimologia, significa atravessadores de rios, ou homens que atravessaram os rios. Porque quando é que Abrão recebe esse nome, ou esse título pela primeira vez? Depois que ele sai na direção da terra que Deus o havia mostrado, e ele atravessa o rio Eufrates. Quando ele atravessa o rio, os homens que estavam do outro lado vão dizer assim: Abrão, o hebreu. Então, nós precisamos entender que há um princípio, quando nós estudamos hermenêutica, que diz assim: o princípio da primeira menção. Isso aqui é muito importante. É quando nós lemos uma palavra pela primeira vez, e depois ela vai aparecer por várias vezes nas Escrituras. Essa palavra é uma palavra muito mais abrangente, é uma palavra que tem uma conotação mais ampla. Então essa palavra aparece aqui pela primeira vez: Abrão, o hebreu, e depois ela vem sendo ratificada ao longo das Escrituras. É como, por exemplo, lá no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, quando houve um grande avivamento na cidade de Antioquia, e pela primeira vez os cristãos foram chamados por esse nome: cristãos, aqueles que se parecem com Cristo. Então essa palavra hebreu, para nós entendermos o que o Senhor colocou no meu coração, significa atravessadores de rios. Significa também um tipo de batismo antigo, quando eles atravessavam o rio, ou quando eles atravessaram o mar. Lá no 1 Coríntios 10, Paulo vai dizer que eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, porque quando eles estavam debaixo da nuvem, e também um tipo de batismo. Quando eles estavam sob a liderança de Moisés, também um tipo de batismo. E quando eles atravessaram o mar, eles também foram batizados. E ser batizado em Moisés, na nuvem e no mar, é um tipo de batismo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Partindo então desse pressuposto, nós podemos entender que hebreus não são só os judeus, não são só os israelitas, mas são todos aqueles que professam o nome do Senhor publicamente e que depois passam pelo batismo nas águas, ratificando que eles são verdadeiramente crentes do Senhor Jesus. Então nesta noite nós podemos dizer que nós estamos aqui diante de um povo que pode ser chamado de hebreu, sim. Um povo que já crê no Senhor, um povo que já professou o seu nome publicamente, um povo que já desceu as águas. E ainda que tenha alguém aqui que ainda não desceu as águas, mas com certeza, sendo que já professou o nome do Senhor publicamente, isso é uma questão de tempo. Estamos aqui diante dos hebreus, aqueles que adoram o nome do Todo-Poderoso, aqueles que confiam no Deus da Bíblia, como já foi dito pelo pastor Elcio, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não pode ser comparado com nenhum outro Deus, e que disse:
não colocareis outros deuses diante de mim. Então nesta noite eu te convido, o mesmo Deus do Antigo Testamento, o mesmo ontem, hoje, eternamente, aquele que não patrocina fracasso, aquele que não depende das reuniões dos homens, está aqui nesta noite para ser adorado. Se você pode exaltar o nome que é sobre todo nome, porque Ele está aqui e Ele é real, a sua presença é real no nosso meio. Se nós já entendemos então quem são os hebreus, não são apenas o povo judeu, mas todo aquele que professa o nome do Senhor e passa pelo batismo nas águas. Então, permita-me nessa noite compartilhar aqui alguns pontos a partir do capítulo 15. Depois desse momento aqui que ele é chamado de hebreu, ele vai se encontrar com Melquisedeque, um personagem icônico, um personagem muito importante do Antigo Testamento, que é um tipo de Cristo, e ele vai entregar o dízimo de tudo para esse personagem. E depois, no capítulo 15, diz assim: depois dessas coisas. Isso aqui é um advérbio de tempo. Depois dessas coisas. O que é que aconteceu? Depois disso, veio a palavra do Senhor a Abraão. É interessante, irmãos, olhando aqui esse texto, olhando alguns textos, Abraão, Isaac e Jacó ouviram a voz desse Deus, Deus se revelou para eles, mas é interessante que Deus não se revela para eles como Yahvé. Deus vai aqui, as palavras que vão aparecer aqui, é a palavra Adonai, Senhor, e a palavra El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Quando a gente lê Êxodo 6:3, se eu não estou enganado, a Bíblia vai falar sobre isso, Deus dizendo: eu me apresentei para Abraão, Isaac e Jacó, mas não com esse nome, porque aqui sempre Deus vai usar a palavra Adonai, Senhor, ou então a palavra El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. E Deus mais uma vez aqui está se apresentando para ele como Senhor, como Adonai, e diz para ele: não temas, Abraão. Por que Deus está dizendo não temas? Porque com certeza Abraão estava temeroso, e ele disse assim: não temas, eu sou o teu escudo, a tua recompensa será infinitamente grande. Deus é o nosso escudo, a nossa proteção, o nosso salvaguardas, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso. Nós estamos descansando na sombra do Todo-Poderoso, e ele está dizendo exatamente isso para Abraão. Lá no livro de Provérbios tem um texto que diz que o justo, torre forte é o nome do Senhor, o justo correrá para ela e estará em alto refúgio. Deus está dizendo ao nosso coração nessa noite: não temas, eu estou contigo, eu estou no controle de tudo, eu sou soberano, eu estou no trono, eu bato na mesa da decisão, as coisas acontecem. Se Ele está no trono, é Ele que controla tudo. Se Ele está no trono, Ele vai dar ordem aos homens, Ele trabalha na mente dos homens. Quem está no trono estabelece, quem está no trono governa, quem está no trono abre sepultura e fecha sepultura, quem está no trono dá as diretrizes, quem está no trono dá a metodologia. Pode descansar e deixar na mão dele, Ele vai fazer como lhe apraz. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja. Toda honra e glória seja dada a Ele, Senhor e dono desta igreja. Não temas, porque você e eu estamos temerosos. Essa palavra também está falando comigo. Quantas vezes o medo, o temor, a perplexidade, a angústia, a depressão vem se abatendo sobre a nossa vida, porque a dificuldade é grande, os dias são terríveis. Estamos passando dias aí, passamos dias terríveis, pandemia, perda de pessoas que nós amávamos, distanciamento, igrejas fechadas. Agora nós podemos adorar o Senhor e agradecê-lo, porque estamos tendo a oportunidade de voltar a nos congregar, estar aqui, porque a igreja precisa estar congregada. Passamos um tempo aí que eu vi até pastores ministrando ceia pela internet,
E isso é terrível, porque a igreja precisa estar congregada. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja precisa estar unida em unidade. Estamos aqui nesta noite diante dele, prestando a ele um culto racional, adorando o seu nome, dizendo que ele é grande, que ele é o Todo-Poderoso, que ele é o Senhor da nossa vida. E podemos dizer para ele nesta noite: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Permita-me nesta noite citar aqui algo que eu sempre gosto de citar nas mensagens: os 4 pilares do movimento pentecostal clássico. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Você ainda acredita nisso? Dê glória para ele nesta noite. Observe, glória a Deus. A tua recompensa, verso 1, será infinitamente. A Bíblia não está dizendo que será grande. Será infinitamente grande a tua recompensa. Verso 2, Abraão disse: Senhor, Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos? O mordomo da minha casa, o Eliezer, o Damasceno, de Damasco, o Eliezer. Abraão estava pensando que Deus iria deixar que ele entregasse toda a sua herança ao seu mordomo. Estava sem filhos. Deus já havia feito uma promessa para ele. Deus nunca falha, irmãos. Deus não muda a sua agenda. Deus não volta atrás daquilo que ele falou. Nós devemos esperar o seu tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A hora de Deus não é a nossa hora. A maneira e a metodologia que Deus trabalha não é a nossa, porque nós erramos e falhamos muito. Deus não falha. Deus é o Senhor da história. Deus é a própria história. E quando Ele está na história, se alguém tentar tirar Deus da história, acabou a história, porque Ele é a própria história. Ele é o Senhor do espetáculo. E quando Deus pisa no palco, as cortinas se fecham, porque o espetáculo se acaba, porque Ele está no controle de tudo. E Abraão estava equivocado. O grande problema que nós temos, um dos grandes problemas, é que às vezes nós caímos na tentação de querer ajudar Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus sabe trabalhar. Nesse momento Ele está trabalhando, Ele não para. Jesus disse: convém que eu faça as obras de meu Pai enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Mas em contrapartida Ele disse: meu Pai trabalha até agora. Ele não tosqueneja, Ele não cochila. Eis que não dormirá e nem tosquenejará o guarda de Israel. Ele está na torre da vigia observando neste momento. Ele está esquadrinhando os corações e as mentes. Ele está olhando para a igreja de Bastos e está procurando os fiéis, que é a questão. Se tem fiéis aqui nesta noite, se tem adoradores, se tem aqueles que são hebreus, já atravessaram o rio, pode descansar e pode acreditar que o Senhor não vai mudar a sua agenda. A promessa ainda está de pé. Ele ainda é mesmo. Ele ainda é Senhor dessa igreja. Ele é o Todo-Poderoso. Ele está com o controle absoluto da tua vida, da tua família, da tua empresa, nas mãos dele. Descansa no Senhor nesta noite e acredite que o Senhor Deus vai cumprir a sua promessa. Isso aqui, irmãos, não é uma mensagem triunfalista, viu? Porque eu até nem gosto desse tipo de mensagem triunfalista. É uma palavra que Deus colocou ao meu coração. Quando Abraão disse para ele: Senhor, o Damasceno, o Eliezer lá de Damasco, vai ser o meu herdeiro. Eu não tenho filhos. Então, olha o que Deus vai dizer para ele. Primeiro, Deus já havia prometido para ele que, através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Agora, irmãos, você já parou para pensar quem é esse homem? Ele não é apenas um ícone da fé, mas se a gente for analisar Abraão, que teve o seu nome depois mudado para Abraão, era Abrão, dele é proveniente as 3 principais religiões da terra: judaísmo, cristianismo e islamismo. Percebam quem é esse homem, a importância e a preponderância que esse homem tem na história da Bíblia, na história do povo hebreu ou judeu e na história da igreja, porque nós herdamos a cultura judaico-cristã. Então os irmãos observam que esse homem não é qualquer pessoa. Deus fez uma grande promessa e agora Ele vai fazer outra. Ele diz assim para ele: olha,
Acompanhe comigo o que está no versículo 3. Não, Abraão, ele não será o teu descendente. No 3 ele diz que não tinha semente, melhor dizendo, e no 4 o Senhor dizendo assim: ele não será o teu herdeiro, mas o que sairá de tuas próprias entranhas será o teu herdeiro. Perceberam, irmãos? Como Deus faz? Não, Abraão. Isso aqui é categórico. O não de Deus aqui é categórico. Deus está dizendo: eu tenho um outro propósito para a tua vida. Não será o Damasceno. Eu sei como eu vou fazer, Abraão. Eu vou te dar a direção. Será alguém que sairá das tuas entranhas. Será alguém herdeiro. Alguém que vai sair de você. Eu farei do meu jeito. Não precisamos ajudar a Deus ou tentar ajudar. Ele vai fazer do jeito dele. No momento certo, Ele estabelecerá aquilo que precisa ser feito. No momento certo, Ele colocará pessoas no teu caminho. No momento certo, Ele trabalhará com recursos que às vezes nós não temos. Onde eu e você não podemos fazer, o Senhor fará. Aonde nós não alcançamos, o Senhor alcança. Ele vai fazer. Pode aguardar mais um pouco ainda. O sinal verde ainda não apareceu. Ele ainda não deu o momento, não deu o ponto de partida para nós. Ainda não é a hora dele. Precisamos esperar mais um pouco. É difícil esperar, irmãos. Não é fácil. Quando nós olhamos para o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. O Senhor se inclinou para mim. Ele ouviu o meu clamor e se inclinou para mim. Mas às vezes, isso acontece muito comigo. Estamos já no Salmo 70. Apressa-te, Senhor, em socorrer-me, porque nós somos vulneráveis. Nós, a cada momento, nós queremos uma coisa, queremos mais e mais. Nunca estamos contentes com nada, mas o Senhor está dizendo para todos nós nessa noite: pode aquietar o teu coração, descansar, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, como diz o apóstolo Pedro, porque Ele tem cuidado de vós. Deixa Ele fazer do jeito dele. Ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Nós só estamos aqui, passamos pela pandemia com vida. Ele, talvez alguns aqui como eu, precisamos de hospital, precisamos ser hospitalizados pela Covid, mas o Senhor nos assistiu no leito. O Senhor esteve conosco na hora da dor, na hora da solidão, na hora da angústia, na hora que o mar estava encapelado. O Senhor estava próximo de nós. O Senhor esteve conosco, próximo do nosso leito, no nosso travesseiro, e hoje nós estamos aqui para adorá-lo e agradecê-lo. Vamos deixar Deus trabalhar. O Senhor não erra. Deus tem a ferramenta certa. A nossa ferramenta pode dar errado, mas o Senhor não. Deus conhece a minha medida, Deus conhece a tua medida. Ele sabe aonde trabalhar e tocar no ponto nevrálgico. Deixa Deus fazer do jeito dele. Glória a Deus. Observe. Olha o que diz, o que está no versículo 5. E ele o trouxe para fora, provavelmente fora da tenda, e disse: olha agora para o céu, e quantas estrelas, se tu fores capaz de contá-las. E ele disse: assim será a tua semente. E ele creu no Senhor, e ele atribuiu isso por justiça. Irmãos, isso aqui é muito importante, esse texto, porque quando os irmãos leem a palavra descendência, está falando de Isaac, mas quando os irmãos leem a palavra semente, está falando de Cristo. Semente aqui vem de sêmen mesmo. Quando vocês lerem descendência, Isaac, semente, já é aqui, está apontando para o futuro, para Cristo. Olha o que Deus está falando para Abraão: a tua semente. Quantas estrelas, quantas estrelas. Os irmãos já pararam para pensar quem são os grandes cientistas que ganham os prêmios Nobel? Quem são eles? A grande maioria esmagadora são judeus. Quem foi Albert Einstein? A segunda mente mais brilhante, segundo os estudiosos, a segunda mente mais brilhante que já pisou nessa terra, depois de Cristo. Quem foi ele?
Quem foi Isaac Newton? Quem foram os notáveis da história? Os que descenderam de Abrão, os judeus, ainda que eles morem na Europa, na América ou aqui no Brasil, mas eles são os notáveis. Isso não é coincidência. Deus tem um negócio com a semente, com a descendência de Abrão. Além disso também, posteriormente, através de Davi veio o Cristo. Deus tinha algo grande, e Ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra, toda nação que se aproxima de Israel e que ela chancela coisas em favor de Israel, ela é uma nação abençoada. Ora, por que não lembrar aqui nesta noite o que aconteceu em maio de 1948, nas Nações Unidas, quando Deus usou um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, e ele foi quem conduziu, quem presidiu aquele concílio convencional na ONU, que fez com que os votos fossem em favor de Israel. Israel foi considerado Estado, a figueira floresceu. Deus não falha nas suas promessas. Aquilo que está vaticínado nas Escrituras vai se cumprir na íntegra. Se Deus tem algo para nós, ninguém tira, ninguém pode atrapalhar, porque Deus está no controle absoluto. Ele há de aparar as arestas, Ele vai abrir o caminho, Ele vai derrubar as montanhas. Nós vamos passar como o povo passou pelo mar. Sabe por quê? Porque nós somos hebreus, atravessadores de rios. Deus está te chamando a mim e a você nesta noite. Vamos atravessar o rio com fé, com esperança. Deus é o Deus da esperança. Deus não pode frustrar a nossa esperança. Quem frustra a nossa esperança são os homens. Mas nós estamos falando de alguém aqui nesta noite, que aquilo que Ele faz, aquilo que Ele promete, não volta vazio. Deus está se lembrando nesta noite de algumas alianças que Ele fez com alguém aqui, e está te relembrando, trazendo a memória para você nesta noite. Se você fizer uma autobiografia da tua vida, se você fizer uma retrospectiva nesta noite, você vai lembrar de alguma coisa que Deus falou com você talvez há alguns anos atrás. Deus está dizendo: ainda está de pé, eu ainda sou Deus, eu ainda estou olhando para você. Isso aqui vale para as crianças, vale para a mocidade, vale para o ministério. Deus está no controle do ministério também. Aleluia. Observe, glória a Deus, olha o que a Bíblia diz. Glória a Jesus. Ele creu, viu? Versículo 6, ele creu. E o Senhor atribuiu isso por justiça. Ele creu no Senhor. E ele disse: eu sou o Senhor, que te trouxe de Ur dos Caldeus para te dar esta terra, para herdá-la. E Abrão herdou esta terra. Você sabe quando Abrão herdou esta terra de forma legal? Quando a sua esposa Sara morre. A Bíblia diz que Abrão compra a caverna de Macpela. E alguém queria entregar para ele: pode enterrar sua morta aí. Mas ele diz: não, quero pagar. Eu quero pagar. E ele paga. Naquele momento, irmãos, para valer uma terra em Israel, precisava de uma escritura. Quando ele assina a escritura da sepultura de Sara, ele está comprando a possessão da terra. Glória a Deus. A terra estava na possessão de Abrão. Ainda que ele estava com luto, estava chorando pela sua esposa que havia morrido, mas naquele momento que ele compra a sepultura dela, a terra está sendo entregue. Aquilo é uma promulgação de Deus, aquela escritura, que a terra pertencia a Abrão. Uma terra onde se adorava falsos deuses, agora está nas mãos de alguém que adora o Deus Todo-Poderoso, alguém que é servo do Deus vivo, alguém que Deus tira da Mesopotâmia, alguém que servia ao Deus Marduk, o Deus Sol, mas que foi revelado a ele, o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, e agora ele vai para uma terra que ele não conhecia. E o escritor aos Hebreus vai mais além e diz que Abraão já esperava uma cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto é o próprio Deus. Essa cidade é a cidade que nós estamos aguardando um dia morar nela, a Nova Jerusalém, a cidade quadrangular, de ouro puro, e aonde nós estaremos numa pátria feliz para sempre. Abraão já anelava no seu coração por ela. Senhor, como saberei? Como eu poderei herdá-la? Ele está perguntando. Talvez nessa noite
nós podemos questionar aqui e perguntar: como nós alcançaremos tal coisa? Como isso vai acontecer? Porque isso é normal, nós fazemos isso todo dia. Como vai acontecer? Nós não sabemos. Ele é que faz. Como eu já disse anteriormente, o jeito é dele. É ele que faz. Como ele vai fazer para tirar o embaraço? Nós não sabemos. Porque a nossa pequena mente débil não consegue entender algumas coisas. Nós não vamos compreender. O fato é que ele vai fazer. Olha o que Deus vai dizer para Abraão. Eu estou caminhando para o fim. Observe. Versículo 9. E ele disse: toma para mim. O culto é para ele, irmãos. Sempre para ele. Uma novilha de 3 anos de idade. Uma cabra de 3 anos de idade. Um carneiro de 3 anos de idade. Uma rolinha e um pombinho. E tomou para ele. Deus não reparte com ninguém. O culto é para ele. Culto cristocêntrico. Olha aqui. E tomou para ele todos estes. E os dividiu ao meio. E colocou cada parte na frente da outra. Mas, como está aí na sua Bíblia, as aves não partiram. As aves não podem ser partidas, porque as aves tipificam o Espírito Santo. Toda vez que se oferecia uma oferta, um sacrifício, os animais eram partidos, mas as aves não, porque as aves tipificam o Espírito Santo, que está na igreja. A igreja não pode estar dividida, porque o Espírito Santo está nela. A força motriz da igreja é o Espírito Santo. E nesta noite ele está aqui. Nesta noite o Espírito Santo se faz presente. A igreja está em unidade. A igreja está adorando a Ele como corpo. Estamos aqui diante dEle. É uma honra, como o pastor já disse aqui. Esqueça tudo agora. Esqueça tua casa, esqueça segunda-feira. E fique focado nele, no culto que nós viemos adorá-lo, prestar a Ele. É uma noite que nós, um momento que nós devemos estar desligados de tudo, porque nesse momento nós estamos diante daquele, irmãos, que controla o mar, que controla as ondas, que estabeleceu um limite no mar e nas ondas, aquele que conta as estrelas. Abraão não pode contar as estrelas, ele não teve essa capacidade, mas Deus, o que chamou Abraão, o Deus desta igreja, ele conta as estrelas e chama cada uma delas pelo nome. Nesta noite, ele conhece o profundo dos corações, o coração do homem enganoso. Nem mesmo nós conhecemos o nosso coração, mas ele esquadrinha. A sua palavra vai até a divisão da alma, ela vai dentro do osso, onde está a medula, ele separa a medula. E nesta noite, ele está aqui olhando para nós. Ele conhece o que está no profundo dos oceanos, aquilo que os homens não podem esquadrinhar. Apenas conseguiram mapear 2% dos oceanos até agora, mas o nosso Deus, ele sabe onde está o mais profundo abismo lá no oceano. Ele conhece os planetas, ele conhece o espaço, ele sabe tudo, ele conhece as reuniões que estão sendo feitas nesse momento, ele sabe o que é falado no oculto no Supremo Tribunal Federal, porque ninguém engana o nosso Deus, ninguém pode ludibriar a ele. E esta noite estamos diante dele. Logo nós podemos dizer: toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, toda reverência, todo tributo seja dado ao nome do Senhor. Deus, as aves não partiram. Glória a Deus. Observe, verso 10, verso 11. Quando as aves desciam, são aves de rapina, as carcaças, Abraão as enxotava. Vai ter momentos, pastor Elcio, nós vamos ter que enxotar as aves de rapina, porque elas estão rodeando, sempre. Elas sempre estão próximas da nossa bênção. Elas sempre estão querendo pegar um pedaço da nossa bênção. Temos que enxotar. Temos que tocar as aves de rapina. Elas estão por aí, às vezes até próximos, por aí. Elas sempre querem tentar pegar a nossa bênção. Isso acontece. Você já passou por isso? Isso é normal. Elas vão estar sempre por aí. Glória a Deus, mas o Senhor é aquele que nos guarda. Aleluia. O Senhor está conosco. O sacrifício. O sacrifício, o pastor Elcio está aqui dando um adendo
positivo, muito importante, não podia faltar um pedaço do sacrifício, senão não era completo. Eles querem roubar a nossa oferta. A palavra oferta na Bíblia é a palavra corban, significa aproximar-se. Aproximar-se. E o sacrifício tinha que ser completo. Não era o holocausto se queimava tudo. Era o sacrifício, tinha que ser pleno, inteiro. Mas sempre tem alguém querendo roubar o nosso sacrifício. Cuidado com as aves de rapina. Isso aqui é profético. Observe. Glória a Deus. Verso 12. E quando o sol estava se pondo, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que um horror de grande escuridão caiu sobre ele. Quando o sol da justiça se põe, a escuridão vem. Quando Jesus morreu na cruz, houve trevas. Ao meio-dia houve trevas. Quando o sol da justiça, quando ele está distante de nós, as trevas se abatem sobre a nossa vida. Por isso que nós devemos estar sempre próximos dele. Sempre próximo de Deus. Chegai-vos a Deus, diz Tiago, e ele se chegará a vós. Nós precisamos do sol da justiça. Quando o sacerdote entrava, o sumo sacerdote entrava para ministrar lá no lugar santíssimo, você sabia que ele entrava de frente, e depois quando ele precisava sair de costa. Por isso que o Salmo 19 diz: neles pôs uma tenda para o sol, porque quando ele saía de costas depois de ministrar, ele estava de frente a Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, e de costas para o Deus Sol. Mas nós não cremos no Deus Sol, o Deus Ra, ou o Deus Marduk na Mesopotâmia. Nós cremos no Sol da Justiça, aquele que é Senhor desta igreja, aquele que comprou esta igreja com seu precioso sangue, e que um dia, muito em breve, virá arrebatar a sua igreja e nos levará para uma pátria feliz, a nossa pátria. Nesta noite, se tem alguém aqui que tem saudade do céu, se você tem saudade da tua pátria, diga nesta noite: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós temos saudade de lá. Sabe por quê? Porque nós viemos de lá, nós somos de lá, nós não somos daqui, somos peregrinos, queremos voltar para a nossa pátria. Terminando, glória a Deus. Verso 13: e disse a Abrão, e disse a Abrão, Deus falando, saiba com certeza que a tua semente, olha a palavra semente de novo, será estrangeira na terra que não é sua, e os servirão, e eles os afligirão por 400 anos. Verso 14, que está falando do cativeiro do Egito. A essa nação a quem eles servirão, eu julgarei, e depois eles sairão com grandes posses. Verso 15, e tu irás para os teus pais. Está dizendo, você vai morrer, Abraão. Aqui é um eufemismo. A Bíblia às vezes ela usa eufemismo para atenuar a palavra morte. Então fala dormir às vezes, porque é um eufemismo. Você irá com seus pais em paz, será sepultado em boa velhice, mas na 4ª geração eles virão para cá novamente, pois a iniquidade, na sua tradução, fala o cálice dos amorreus, ainda não está completa, ainda haveria muito mais iniquidades, muito mais coisas ruins para serem passadas. E aconteceu que quando o sol se pôs, ficou escuro, olha de novo, e eis que um forno de fumaça e uma lâmpada acesa passaram entre aqueles pedaços. Isso aqui é uma revelação muito importante. Esses pedaços que eram cortados ao meio e oferecidos a Deus, era como se eu e você fosse ao cartório hoje para comprar uma posse, e eu assinava como alguém está comprando e o dono como alguém está vendendo. Então Deus e Abrão deveria assinar aqui, é como uma assinatura. Mas observe que Abrão não vai passar no meio das metades. Quem passa no meio das metades é só Deus. Diz a Bíblia que ele passa consumindo ali no meio das metades aquele sacrifício. Sabe o que eu aprendo aqui? Que haverá muitas vezes que nós não conseguiremos fazer alguma coisa pela nossa pequenez, a nossa fragilidade, mas o que importa é se o nosso coração estiver quebrantado e for fiel. Se você for fiel, deixa que Deus completa aquilo que eu e você não consegue, aonde a tua caneta não alcança. Deus levantará alguém e usará alguém para assinar no teu lugar, aonde eu e você não conseguir entrar. Deus haverá de abrir uma porta para que nós possamos entrar. Agora tem uma coisa: quando Deus abrir uma grande porta, te prepara. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, uma grande porta me abriu.
mas eis que muitos são os adversários. Haverá tempos que Deus abrirá grandes portas, mas também virão os adversários para tentar roubar a nossa bênção. Mas aquilo que eu e você não conseguir, Deus haverá de completar, Deus haverá de estar na nossa frente, Deus haverá de fazer o que eu e você não consegue. Quando o nosso braço for fraco, o braço de Deus é forte. Quando nós estivermos caídos, Deus nos tomará pela nossa mão direita e nos colocará de pé, porque o Senhor fez essa promessa. Os rios não conseguirão nos submergir, as águas não vão nos afogar, o fogo não vai nos queimar, porque o Senhor talvez vai nos colocar, nos deixar ir na fornalha, mas nos livrará lá dentro da fornalha. Esse é o mesmo Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, Ele não muda. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, o qual não existe nem mudança e nem sombra de variação. Esse Deus é o Deus dessa igreja, igreja de Basto. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Glória a Deus. Aqui eu termino. Glória a Deus. Verso 18. No mesmo dia, o Senhor fez uma aliança, um pacto, dizendo: a tua semente eu dei esta terra, do rio do Egito até o grande rio Eufrates, lá onde ele atravessou, e foi chamado de Hebreu, lá no Eufrates. Deus está dizendo, do rio do Egito, é o Nilo, o grande rio Nilo, até o rio Eufrates. O rio Eufrates já está dentro do território da Turquia. Os irmãos imaginam que Israel hoje não está na possessão total da sua terra, mas no milênio ele estará possuindo a terra de extremidade a extremidade. Jesus sentado no trono, Davi sendo seu corregente. Quando nós lemos no texto do livro de Zacarias a palavra renovo, toda com letra maiúscula, está se referindo a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, mais uma vez eu repito, Deus não patrocina fracasso. O nosso Deus tem coisas grandes para nós. Agora, fica uma pergunta para todos nós: estamos na posição certa que Deus quer? Estamos vivenciando e praticando os princípios e preceitos da palavra de Deus? Coloque-se de pé, por gentileza. Não se negocia princípios.